Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, eu li aqui até o verso 9. Até o verso 9, o que a gente tem? A gente tem Paulo se apresentando como apóstolo não chamado por homens, não foi os homens, não foi a igreja de Jerusalém que viu Paulo, viu que ele era, que ele tinha crescido aos pés de Gamaliel, que ele era instruído, que na idade dele ele avantajava muitos no conhecimento da lei. Não foi os homens que instituíram ele apóstolos, mas sim o Senhor. Ele foi chamado por Deus, por Jesus Cristo e por Deus ele foi chamado para ser apóstolo. Aí ele cita aqui no versículo 4, o Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, com o objetivo de nos arraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, fica claro aqui que nos arraigar deste mundo não significa que a partir do momento que Jesus ele se entregou na cruz, ele nos tira do mundo, a gente passa de fazer parte desse mundo e a gente vai para o céu, porque isso não aconteceu. Isso também não significa que a gente é separado do mundo, ou seja, a gente, pelo sacrifício de Jesus, a gente é santificado e a gente cria uma comunidade isolada para que a gente venha ficar separado do mundo. Não. A Bíblia ela traz 3 significados para mundo. As pessoas, o mundo, exemplo, todos pecaram, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mundo no sentido de pessoas, mundo no sentido de planeta Terra, e mundo no sentido de sistema de pensar mundano, que fala, o mundo jaz do maligno. O mundo não é todo do maligno, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mundo não está sob o governo do maligno, porque a gente vê no livro de Jó que até para Satanás ele tocar em Jó, ele precisa da permissão de Deus. Então, aqui, o que o texto está dizendo? Desarraigar deste mundo é fazer com que nós deixemos de fazer parte desse sistema de pensar pecaminoso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 diz assim: e ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o cristão, quando ele crê de fato em Jesus Cristo, ele recebe um novo coração. Em Romanos 6 fala que somos batizados com Jesus Cristo, e assim como Jesus Cristo, ele ressuscita e a morte não tem mais poder sobre ele, nós nele ressuscitamos com Jesus Cristo. Esse novo homem ressuscita, não para viver para si mesmo, mas para manifestar a vida de Jesus Cristo. Jesus fala, o mundo, se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria, mas eu os chamei do mundo. Ou seja, se vocês pertencessem, se vocês fizessem parte dessa forma de pensar mundana, influenciada por Satanás, que é uma forma que ela tem como objetivo a satisfação da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, se vocês fizessem parte disso, o mundo ia amar vocês. Mas como eu tirei vocês, Jesus
falando aos discípulos: eu tirei vocês dentre essa forma de pensar, o mundo vos aborrece. Então aqui fala que o objetivo de Jesus, um dos objetivos de Jesus ter morrido na cruz, além de nos justificar, além de pagar o preço pelos nossos pecados, a Bíblia fala que a justiça que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele toma para si um povo santo, um povo separado para boas obras. Então ele morre pelos nossos pecados, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a que seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. No início de Gálatas, Paulo ele vai se apresentar como apóstolo. Ele cita aqui o Evangelho, ele cita a obra de Cristo, e no versículo 8, do versículo 6 até o versículo 9, ele demonstra aí, ele traz à luz o problema que ele vai tratar no resto do livro. Ele fala assim, no verso 6, ele diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Deus para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema. Paulo ele fala, eu fico admirado, eu me surpreendo que tão depressa vocês tenham passado do evangelho que eu ministrei a vocês para outro evangelho, o qual não é outro. Mas alguns têm tentado acrescentar coisas ao evangelho, a essa boa notícia. Paulo ele fala, mas mesmo que seja nós, ele já adverte, ele fala, mesmo que nós futuramente trouxermos algo que vá além do que já nos temos pregado a vocês, que seja anátema. Anátema significa maldição. Aí ele repete, ele fala, se alguém, o mesmo que um anjo vindo dos céus, ele pregue um evangelho que vá além do que tenho pregado a vocês, que seja anátema, que seja uma maldição. Aqui Paulo está restringindo o evangelho, essa boa mensagem, aquilo que foi pregado. Foi pregado dessa forma, essa pregação, independente do tempo que passa, independente da cultura, nem que um anjo apareça, algum acréscimo pode ser aceito. E até o verso 9. No verso 10, aí ele continua: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico,
que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Irmãos, esse é o capítulo 1. O capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo ele vai trazer um contexto histórico desde a sua conversão, desde a sua introdução à fé, mostrando que o chamado dele não foi de homens, mas foi o próprio Deus que o chamou. O próprio Cristo apareceu a ele. Em Atos capítulo 9, a gente tem ali, capítulo 8, a gente tem Paulo pedindo permissão por sumos sacerdotes para poder ir até Damasco e trazer aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Ele chama de caminho. Então ele, com o intuito de ir atrás dessas pessoas, puni-las e trazê-las a Jerusalém, Jesus aparece a ele e se revela uma voz. Ele escuta uma voz do céu, vem uma tremenda luz sobre ele, de modo que ele fica cego por conta dessa luz. Ele cai no chão antes de chegar ali em Damasco, e vem uma voz do céu e fala: Paulo, por que me persegues? Aí ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse evento, que na verdade eu parafraseei, esse evento está em Atos capítulo 9. Bom, Paulo ele fala, aí ele continua aqui do 10, onde eu li, ele fala: procuro eu agradar a homens ou agradar a Deus? Se o meu intuito fosse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, alguém que é chamado por Jesus Cristo, ele não vai aceitar algo que favorece a homens. Para os judeus que tinham se introduzido na igreja de Galácia, nenhuma ou várias das igrejas, não conta-se uma das igrejas, que aqui cita no plural, que é uma carta às igrejas da Galácia. Se um grupo de cristãos foi atingido por esse evangelho, que na verdade eram coisas que homens estavam querendo acrescentar coisas ao evangelho, ou se isso já tinha atingido todas as igrejas da Galácia. Mas esses judeus que tinham se introduzido lá, mais para frente a gente vai ver que eles queriam impor que os gentios que tivessem vindo da fé, eles fossem circuncidados e eles passassem a guardar a lei de Moisés. E Paulo ele fala: procuro eu agradar homens ou agradar a Deus? Se o intuito de Paulo fosse agradar a homens, agradar aos judeus, e não agradar a Deus, ele aceitaria acrescentar coisas ao evangelho para chamar homens, como infelizmente muitas vezes tem acontecido hoje na igreja por homens infiéis e insubmissos a Deus. Eles têm aceitado coisas, exemplo, proporcionado eventos dentro de um lugar que a igreja se reúne, para que esses eventos, muitas vezes com uma pitada de mundanismo, atraísse o mundo para dentro da igreja. Mas a Bíblia é muito clara: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Deus onipotente manifesta o seu poder para resgatar pecadores por meio do Evangelho. Qualquer homem que acrescenta algo, além de ele estar querendo agradar homens e não a Deus, ele fala, o Paulo ele fala: se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Além de todo homem que tem essa prática, seja homem, seja uma mulher com algum cargo eclesiástico que lhe imputa essa responsabilidade, automaticamente a pessoa que busca fazer isso para atrair pessoas para a comunhão da igreja no local, ele está dizendo, mesmo que ele não perceba ou o coração duro não entenda o que ela está fazendo, ele está dizendo que o poder de Deus é ineficaz. O Deus onipotente demonstra o seu poder no Evangelho para resgatar pecadores. Se qualquer homem busca acrescentar qualquer coisa ao Evangelho, além de ele não ser servo de Cristo, ele está dizendo que o poder de Deus é ineficaz. De
modo que Deus, ele precisa da ajuda desse homem, desses homens, para poder atrair pessoas ao arrependimento, atrair pessoas à fé em Jesus Cristo, atrair pessoas ao cabeça da igreja. Bom, Paulo ele cita aqui que quando ele recebeu essa visão de Jesus Cristo, ele não procurou consultar os que estavam em Cristo antes dele, e ele traz alguns eventos históricos, algumas confirmações aí desde o seu chamado até o início do encontro dele. Aqui tá, decorridos 3 anos não subi a Jerusalém, no versículo 18. Decorridos 3 anos não subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Paulo ele fala aqui que ele não subiu a Jerusalém para consultar, no versículo 17, para consultar os que eram apóstolos antes dele. Antes, ele foi para a região da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Aí, decorridos 3 anos, então ele sobe a Jerusalém para se encontrar com Pedro, que é Cefas, e ele não vê nenhum outro senão Tiago. E ele fala que não era conhecido das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. A única coisa que essa igreja ela ouvia a respeito de Paulo, sem ter conhecido a ele, é a certeza de que aquele que antes perseguia a igreja, aquele que procurava destruir a fé deles, agora prega a mesma fé que ele procurava destruir. Aí, por conta disso, graças a essa ação divina de Deus, graças ao amor de Deus ser manifestado na vida de Paulo por meio de Jesus Cristo, o tragando do pecado, o justificando mediante a morte de Jesus Cristo, abrindo os olhos dele para a fé que ele procurava destruir, graças a isso, eles glorificavam a Deus. As igrejas da Judéia glorificavam a Deus por conta de Paulo. Esse foi na verdade, apenas uma visão superficial aí de Gálatas capítulo 1, extraindo algumas informações do que o texto diz.